faz alguma diferença nenhuma, é melhor ou pior, a incorporação, o desenvolvimento, se eu estiver sozinho, só eu e o professor, o mestre, em grupo, ou isso é muito pessoal? E eu pergunto, também falando da minha experiência, por eu ser uma pessoa muito alerta e ter dificuldade de desligar, ou seja, se eu estou tentando me concentrar, dependendo do que está acontecendo à minha volta, me atrapalha, ao invés de me fazer parte de um todo. Se não são todos fazendo uma mesma coisa, cada um fazendo o seu, mas no mesmo ambiente, isso pode me atrapalhar. Isso faz diferença no desenvolvimento ou isso é muito pessoal de cada um e aprende É de cada um, é de cada um, é de cada um. A maior parte dos desenvolvimentos acontece em coletivos, com um grupo de... Depende do tamanho do terreiro, pode ser de 10, de 200. Eu já ministrei turmas de 250 pessoas, ministrei turmas de... Simultânea? Simultânea, 250 pessoas desenvolvendo. Meu Deus! E de 10 pessoas também, né? Grupos pequenos. E particular também. Mas é de cada pessoa. Até porque a dinâmica de um trabalho com os guias convencional envolve muita gente em volta. Então a gente já aprende a lidar com esses ruídos. Entendi. Que estão no entorno. O desincorporar também é uma questão onde existe a incorporação inconsciente e a semiconsciente, né? Isso. Quando é o momento de desincorporar, também cai naquela assim, bom, agora eu não vou mais, a entidade vai embora. É avisado que a entidade vai embora. Se eu estou inconsciente, como que eu sei que a entidade vai embora? Para avisar. Essa é uma boa pergunta. A mediunidade inconsciente, primeiro, eu acho que é um fator importante para falar. Ela quase não existe na atualidade. Não tenho como dizer por quê. Mas ela quase não existe como antigamente. Antigamente, a incorporação era quase uma possessão. A pessoa era tomada pelo espírito e quando ia ver, né, já estava. Nem sabia. Voltava 3 horas depois que aconteceu o que aconteceu. E eu penso que a espiritualidade também, muito sábia... Eu acho que os médiuns que foram reencarnando nesse último século, principalmente, vieram já com essa característica semiconsciente da mediunidade, porque a inconsciência ela também torna o médium passivo diante da situação e a gente hoje vê uma irresponsabilidade muito grande, inclusive, de usar a espiritualidade em nome de uma inconsciência, assim, foi meu guia que fez, não lembro o que ele falou, abusos, violência e outras coisas mais. Então eu penso que deve ser por isso também. Até num processo de educação, a sociedade mudou e as necessidades mudaram e o perfil mediúnico também mudou. Né? Então a inconsciente quase já não existe mais. Se vemos uma mediunidade inconsciente hoje, é de uma pessoa muito antiga, aquela velhinha que incorpora 90, sei lá, 70 anos incorporando. Eu conheço algumas pessoas assim. Entendi. Então é muito mais raro, tá? Ainda que algumas pessoas possam até dizer, olha, eu sou inconsciente. Até existe, pontualmente, um caso ou outro, mas é muito mais raro do que se pensa, tá? Agora, a semiconsciência, então, quando a pessoa tá ali, ela sabe que o guia vai subir. Então, começou a cantar o atabaque, o médium já sabe que o guia vai começar a se preparar para ir embora. E aí o médium já tá sabendo. Mas quem tá inconsciente também... o finalzinho, essa desincorporação, ela começa a deixar o médium mais consciente gradualmente, assim, no final. Então o médium vai percebendo que tá acabando. Aí ele vai voltando para si. É que a gente vai ver hoje com a internet, por exemplo, alguns vídeos das pessoas, tipo, se sacudindo para incorporar e desincorporar. Parece que o espírito tá com dificuldade de entrar, de já sair. foi embora, aí tem todo um momento de ir embora, mas isso está mais relacionado a vício. A um vício de incorporação, a um vício do mecanismo, do que necessariamente algo do próprio mecanismo. As pessoas condicionadas a fazer aquilo. Isso é comum, criar vícios, vício para incorporar, eu sempre vou tremer para incorporar, eu sempre vou tremer para desincorporar, eu sempre vou cair, eu sempre vou pular. É quase um condicionamento que entra num lugar inconsciente, que entra no automático, as pessoas nem percebem, tá? Eu, como desenvolvo a mediunidade já desenvolvi de algumas milhares de pessoas ao longo desses 16 anos à frente do Casa de Lei. Desde moleque você vive isso? E aí eu vivo isso, observo, eu sou muito observador, eu aprendo muito também pela observação, né? E eu percebo que isso está relacionado muito a um mecanismo de automação, de a pessoa se automatizar naquilo, tá? Enfim. Então o guia sabe, o guia avisa, o guia dá um jeito do médium se preparar para desincorporar. Eu me lembro que quando eu estava no meu desenvolvimento, ainda enquanto médium iniciante, sempre que o guia ia desincorporar,
eu caía, porque eu ficava um pouco confuso, minha cabeça ainda tava entendendo muito bem a incorporação. Quando o guia desincorporava, meu corpo ia para trás e eu caía. Aí eu me lembro da mãe de santo na época falou: você, quando começar a incorporar, você vai falar pro seu guia, né? Fala pro seu guia: olha, quando você for embora, não me derruba, sabe? Tipo, Entendi. mostrando o seguinte: todo mundo tem controle. Tipo assim, a gente consegue controlar o que tá acontecendo. Ninguém tá à mercê necessariamente de algo que seja até desconfortável, né? Porque a gente vê algumas coisas que machucam o médium. Sim. O pessoal bate a cabeça na parede, derruba outras pessoas, tal. Isso está relacionado muito mais a algo que é um mecanismo meio popular assim dentro da religião. E a questão do figurino dos médiuns quando incorporam? Por exemplo, eu tô numa gira com você. Você incorpora. Mas aí você incorporou. Assim. Mas você incorporou uma entidade X. Você vai e você volta caracterizado. Isso tem. O que acontece nesse momento em que você vai se trocar? Que ninguém acompanha, né? Ninguém Tem de alguém fora, da casa, tem ninguém alguém de da fora. casa, Você está se trocando. Ou seja, você está incorporado. Você já é a entidade. Isso. E você está colocando A roupa, aquela roupa para você voltar ali a caráter. Isso. Até que ponto isso é... Isso acontece em algumas casas mais tradicionais, de candomblé, né? E é normal, tá? É normal porque antigamente tinha a ideia de vestir o espírito com roupas semelhantes ao que ele vestia quando estava vivo. Certo. Então era uma busca por resgatar a essência, a vida daquele espírito. Até por respeito à própria entidade. Até por respeito. Então, isso vai ter objeto que a pessoa vai usar, roupa, chapéu, e comida que vai comer, tudo que o espírito usa e come, consome enquanto incorporado, de alguma forma também, antigamente, tinha relação com a história daquele espírito enquanto encarnado. Certo. Então, essa ideia de ir se trocar é muito típico de alguns terreiros. Agora o espírito vai incorporado, eu já vivenciei essa experiência, eu já estive em festas, em outras casas, incorporei o meu Exu e fomos para um quartinho para ele se trocar. Então eu posso falar com propriedade assim. Quando você vai para o quartinho, que o guia tá ali, que você tá a um nível de consciência, alguém tira a roupa desse guia, alguém destinado para isso, alguém tira essa roupa e o guia às vezes está interagindo. Então eu já estive num quarto com 5 Exus, que estavam com os médiuns sendo trocados para colocar as roupas dos Exus. E aí o médium de cueca, normal, separado ali por homens, meninas e tal. E o Exus, ok. O Exu ali, ok. Alguns Exus ficam de olhos fechados, mas o Exu fica no corpo do médium, deixando mexerem no corpo, né, do médium enquanto ele não fica pronto. Tá? Então o espírito não sai. Agora, até onde precisa, isso é muito mais cultural. Tá. Faz parte de uma mística religiosa do que necessariamente bonitos de tradições, do que necessariamente uma necessidade do espírito, tá? Então o próprio espírito não tem necessidade de nada. Ele pode vir de qualquer jeito, em qualquer condição, em qualquer lugar. Não há limites pro espírito. Agora, dentro de um contexto místico religioso ali é bem-vindo, porque conta uma história. Claro, isso que foi igual os indígenas, por exemplo, Pois quando vão fazer as danças e etc. Exato, e tal, se pintam, se preparam, exatamente. então não tem problema. Então conta meio que conta uma história, a roupa conta um pouco da história, tá? E aí isso vai se dar também para objetos que o guia vai utilizar e tudo mais, faz parte do ritual, né? Faz Acho parte que é importante do o ritual como um todo, né? Para ele realmente, como a gente tem uma fogueira, precisa ter fogueira, faz parte do ritual. O atabaque precisa ter. Tudo precisa. Algumas coisas precisam, né? Porque são simbólicas. Algumas coisas fazem parte da dinâmica simbólica, tipo a roupa. Agora, há coisas que fazem parte da dinâmica energética. Ah, sim. Que por exemplo, a fogueira. A fogueira ela é importante para num contexto ritual em ambiente aberto, porque ela vai ter um quê energético do fogo. A mesma coisa do tambor. A música em si. A música tem um viés, né, de despertar uma frequência energética. O tambor, o cântico, né? Poderoso, né? Mas também os coros, né? Quando os atabaques são compostos por coros, montados com coros de animais, a gente está falando de um movimento de energia, de magnetismo animal muito específico, né? O que é despertado ali com a mão do Ogã,
do atabaqueiro que toca o atabaque naquele couro animal, que é uma energia vital, que também dentro do terreiro ela é usada pela espiritualidade, tudo aquilo é um Legal. poder mágico, né? Aquilo tudo leva ao transe, né? O cântico, o som do tambor, a energia que o coro emana daquela frequência energética, tudo ali Excelente. tem um poder gigante, sabe? Tudo, tudo. Na Umbanda nada é por acaso, assim. Exatamente, isso que é legal. Nada é por acaso. Irmão. Tudo tem meio que uma finalidade, uma Sim. explicação, sabe? Muito bom. Muito.